Muito bem, confiar no diálogo. Eu tenho dito aqui que o presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito para lutar contra o sistema. Essa é uma verdade, viu, Daniel, André Santana, você que nos ouve, você que nos acompanha. Mas estabelecer nesse momento uma pauta positiva para o país, eu acho que seria fundamental, de recuperação econômica, divulgar isso, mudar o foco para as coisas boas, eu acho que é fundamental. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, Daniel, está cercado também de bajuladores, muitas vezes de agitadores que não falam a verdade para o presidente. O presidente não ganha uma eleição, não seria reeleito em hipótese nenhuma, com 30%, 35% de uma militância. Ele vai precisar de um centro, ele vai precisar de mais pessoas para continuar fazendo o trabalho que muita gente espera. Qual a sua posição, Daniel? Realmente você tem que ter nesse momento uma união dos poderes, né? O problema é que isso não vai acontecer, Rafael. Essa para mim, o maior risco que nós corremos agora. Nem vejo no momento o clima para você trabalhar para impeachment, apesar de alguns partidos terem começado a discutir isso no Congresso, você teria que ter... O povo não aceitaria também não, viu, Daniel? Exatamente. Essa é uma verdade. Você teria que ter outros fatores. O impeachment é um processo político. O impeachment passa sempre por um acordo feito entre o vice-presidente, o Congresso, ou a maioria do Congresso, entre o povo. Afinal de contas, você não consegue fazer um impeachment sem apoio popular. Nós tivemos 2 impeachments no Brasil, do presidente presidente Collor de Mello e da presidente Dilma. Os 2 tinham apelo popular, o povo foi às ruas, né, tinha um apoio do povo. Então, eu vejo que a questão mais grave nesse momento é essa questão do discurso e dos ânimos acirrados entre Congresso, Presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, principalmente os ministros que estão sendo alvos aí de críticas por parte do presidente. Eu não vejo mesmo, infelizmente, nesse momento que eles possam sentar para poder conversar e resolver esses problemas, apesar de eu achar que isso deveria acontecer o mais rápido possível. O presidente, inclusive, anunciou nas manifestações de 7 de setembro, sua assessoria disse que por um erro de nomenclatura, uma reunião de um grupo que poderia talvez discutir um estádio de sítio no Brasil e tal, só que esse grupo ele precisa de representante do STF, de representante da maioria da Câmara, da minoria da Câmara, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, e todos eles disseram que não foram convidados para reunião nenhuma e que não iriam a nenhuma reunião nesse sentido. Então fica claro aí que nós não temos um movimento, pelo menos no momento, um movimento no sentido de sentar e tentar resolver esses problemas entre os poderes, o que me deixa preocupado com o futuro, principalmente nos próximos dias. Eu só quero passar uma informação rápida, Rafael. Pois não. Em Goiás, esses atos, esses manifestos aconteceram em 6 pontos. Em Tumbiara, em Porangatu e Uruaçu, na BR-153, nessas 3 cidades. Em Cristalina, na BR-040. Em Campo Alegre de Goiás, na BR-050. E em Bela Vista de Goiás, na GO-020. Deixar aqui também, para que eu não seja mal compreendido, quando eu disse que falta de abastecimento de alimentos, de insumos de saúde, isso eu previ uma paralisação total no futuro. Nessa paralisação de agora, que você chamou muito bem de um manifesto dos caminhoneiros, não foram bloqueados caminhões que transportavam alimentos perecíveis, nem veículos de emergência, nem carros de passeio. Então foi muito mais um manifesto do que uma paralisação, do que um bloqueio total das rodovias. Muito bem, eu fiz algumas ponderações a respeito do presidente da República e eu acho que quando a gente faz análise política aqui, quando a gente empunha, vou usar até um termo antigo, o microfone de um veículo de comunicação, de vários veículos de comunicação potentes, como é a RBC-FM, a Rádio Brasil Central AM e também a TV Brasil Central, além das nossas plataformas digitais, a gente tem que ter muita responsabilidade, tirar um pouco do amor, do ódio, seja para quem seja para quem for, né? Então, eu vou fazer uma ponderação a respeito também aqui do ministro Alexandre de Moraes e que essa mensagem chegue a ele, ajude a chegar a ele.
Ministro, tenha bom senso. O Brasil já está passando um momento difícil, um momento complicado. Eu vivi uma situação, juntamente com Daniel Santana e outros companheiros da Crônica Esportiva em Goiás, em que um cronista esportivo, o Valério Luiz, ele foi assassinado em 2012. 2012. Dia 5 de julho de 2012, e até hoje não houve julgamento. Ele foi morto. De repente, alguém faz uma crítica ou mesmo um ataque a determinado ministro, essa pessoa é presa imediatamente. Como se o Brasil fosse a Suíça, como se o Brasil fosse um país que resolvesse todos os seus problemas, especialmente de impunidade, de agilidade no que diz respeito às decisões. Isso não acontece. O senhor Alexandre de Moraes está parecendo o árbitro de futebol que quer aparecer mais do que os jogadores, mais do que as equipes, mais do que a torcida. O senhor tem que ser mais discreto. O senhor tem que dar uma demonstração para o país de austeridade, de bom senso. O senhor está aparecendo demais. O senhor também está atrapalhando os rumos do país. Sai de cena um pouquinho. Sai de cena um pouquinho. O senhor não foi eleito para rigorosamente nada. O senhor foi indicado pelo ex-presidente da República, Michel Temer. Se o senhor está preocupado mesmo com a democracia, abaixa a cabeça, abaixa a bola um pouquinho. Para de querer prender jornalista. Para de querer intimidar até mesmo parlamentares. O senhor só está atrapalhando. O senhor não percebeu? Esse pessoal que puxa saco do senhor aí não teve a coragem de dizer isso para o senhor? É um absurdo o que o senhor tem feito no STF. E a democracia significa, né, que o poder emana do povo. O povo não está satisfeito com o senhor. Não está satisfeito com o STF. O senhor que é um constitucionalista? Por que o senhor não leve isso em consideração? Que essa mensagem chegue ao senhor. Que algum puxa-saco do senhor, né? Posso dizer para o senhor que o Brasil está em frangalhos. Também por conta das suas atitudes, do seu autoritarismo. Porque tantas vezes o senhor quer tolir a liberdade de expressão, que é algo sagrado. Daniel, qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que o discurso, eu não concordo com as prisões, da maneira que são realizadas. Não acho que um tribunal deva instaurar um procedimento de investigação, julgar e prender. Não acho que pessoas devam ser presas por opiniões que elas proferem. É bom lembrar que isso tem acontecido e eu acho que é uma atitude totalmente autoritária do Supremo Tribunal Federal. Mas, a minha opinião, eu vou também aqui fazer o meia-culpa do outro lado. Não vejo que o radicalismo, talvez o radicalismo de algumas das ações realizadas juridicamente pelo Supremo, mas não vejo esse radicalismo, eu não vejo essa falta de diálogo no momento como uma responsabilidade só do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o presidente vem constantemente já há algum tempo mostrando que não existe diálogo, atacando os ministros. Então, acho que uma via de mão dupla. São os dois lados da moeda. Acho o Congresso, nesse momento, eu nem vou dizer inoperante, acho que talvez incompetente mesmo nas suas maiores autoridades para poder fazer com que exista um diálogo entre os dois lados. Diálogo esse que traria benefícios para todos, para quem é de direita, para quem é de esquerda. O Brasil poderia ser, inclusive, nesse momento, melhor gerido durante essa crise sanitária que nós vivemos. Para você ter uma ideia, Rafael, tem quanto tempo que a gente não fala de pautas de mudanças estruturais no Brasil e no Congresso? Há quanto tempo não existe uma votação de mudanças estruturais no Brasil e no Congresso? Então, isso é extremamente negativo. Acho que deveria ter um entendimento de todos os lados. Quando eu digo que não vejo perspectiva, é porque ao mesmo tempo que nós temos um deputado preso já há quanto tempo? Já tem mais de 3 meses, 2-3 meses que ele está preso, Daniel Silveira. A gente tem um deputado preso por opinião. Não, e tem tanto assassino aí solto, meu Deus. Tanto assassino solto, tanta gente sem julgamento. Pedófilo solto, estuprador solto. Sim, discordo completamente. Prende essa galera, Alexandre de Moraes. Exatamente. O Supremo
faça o seu serviço, né? Debata dentro da Constituição o que o Supremo pode fazer para conseguir melhorar as leis do nosso país, para conseguir auxiliar o Congresso. O Congresso faz leis, o Supremo não faz, o Supremo controla, o Supremo julga. Então, volte os olhos para a sua definição, para o que você deveria ser desde o começo, que é um tribunal que defenda a Constituição e não o contrário. E, presidente da República, volte o discurso para as reformas estruturais do país, não para um discurso eleitoreiro, simplesmente de inflamar a sua base eleitoral. Volte o discurso para tentar organizar uma reunião no sentido de fazer com que as pessoas tenham entendimento. Ninguém precisa se apoiar, mas um entendimento em busca do melhor para o país. Nesse bolo de várias camadas, Daniel Santana, que é o Brasil, e a gente está falando de diversos problemas aqui, é o Congresso Nacional e, evidentemente, tem a sua parcela de responsabilidade. O que o Congresso Nacional tem feito para o povo, para o cidadão? Daqui a pouco tem eleição e vão falar o seguinte, Daniel, tivemos mais de 50% de renovação. Mas será que essa renovação tem surtido efeito ou tem ficado até pior? Não é verdade? 3201-7720, vamos registrar algumas participações aqui. Boa tarde, Rafael para Daniel. Hoje falam em conciliação, mas na opinião, na verdade, quais dos três poderes estão afrontando a Constituição? Lembrando para você, quem fala de não ir em reunião não é o presidente Bolsonaro. Daniel. Não entendi muito bem, no sentido que ele fala que a culpa não é do presidente, porque tem um dos poderes, se for isso, um dos poderes que, segundo eles... Isso, é mais ou menos por aí. Um dos poderes, segundo ele, não está respeitando a Constituição. Novamente, vou falar aqui para o nosso telespectador, para quem não compreendeu, não concordo com as ações do Supremo, algumas delas. Acho que o Supremo deveria voltar para o seu propósito, para aquele que ele é instituído legalmente, que é julgar matérias que são matérias que muitas vezes existem divisões de opiniões, matérias que possam melhorar o nosso regimento de leis dentro da Constituição. Não faz leis, quem faz leis é o Congresso, e há muito tempo não trabalha no sentido também de fazer reformas estruturais, como eu disse. Acredito que o presidente do Brasil, antes de tudo, nesse momento, o cargo dele é de presidente do Brasil. Jogar para cima do Congresso, você não respeita a Constituição, ou eu imagino que você não respeita a Constituição. Então agora a gente vai esticar a corda até que o Congresso seja dissolvido, até que... O presidente não disse isso, tá? Até que alguns ministros que lá estão sejam impeachmentados ou algo assim, também depende de negociação política. Se o presidente do país for até o Congresso, conversar com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, juntar apoio para conseguir o impeachment de um ministro, ele está fazendo isso politicamente. Agora, não só no discurso do microfone, porque o discurso do microfone só afasta os poderes. De efetivo não acontece nada. Rafael, eu recebi algumas participações de telespectadores no sentido de crítica, que defendem o Bolsonaro, que defendem o bolsonarismo, no sentido de críticas na manifestação pelo discurso não ter sido... claro, né? Claro, ou não ter sido mais definitivo do que vai ser feito. O que o presidente deveria fazer? Se ele quer, nesse momento, que o Supremo passe por alterações, que o Alexandre de Moraes saia, ou que o Fux saia, não sei. Qual é a intenção dele? Negocie isso politicamente. Um presidente está lá para isso. Nós falamos aqui que o próprio impeachment do presidente é um ato político que é negociado entre várias instituições, entre várias pessoas, entre o vice-presidente, entre o Congresso e até o apoio popular. Se ele acredita ter o apoio popular para isso, que negocie com o Congresso. Por que não foi negociar ainda? Você há de convir comigo que hoje, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado são duas pessoas que são ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, diferente do que acontecia na legislatura passada do Congresso. Então, que faça isso. Muito bem, 3201-7720, você participa conosco, faz o Jornal Brasil Central com a gente registra a participação e a gente faz uma enquete aqui, Daniel. Será que o povo, a população, está satisfeita com o STF, com o Supremo Tribunal Federal? Você está satisfeito, sim ou não, para a gente fazer a nossa enquete? E será que o povo não tem
o direito de estar satisfeito ou não estar satisfeito? Será que essa manifestação contra o STF ela é antidemocrática, como alguns quiseram pintar? De jeito nenhum. O povo pode estar insatisfeito com o presidente da República, com governadores, com senadores, com prefeitos, faz parte do jogo. O STF está muito intocável, né? Especialmente o Alexandre de Moraes. Mais participações? Boa tarde, meu nome é Deusa Rezende. Rafael, você disse que o povo não está satisfeito. Quem não está satisfeito são os bolsonaristas. Eu não disse, o povo, de maneira geral, não está satisfeito. Vamos lá, então. A pergunta que não quer calar. Quem irá parar o STF desses desmandos? A lei não chega para esse abuso de autoridade. Não estou satisfeita com o STF. Daniel Santana, existe na Constituição legitimidade para impeachment qualquer ministro, seja Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Fux, depende do Senado. O Senado tem esse poder, mas pelo visto, muitos senadores têm rabo preso e jamais proporiam uma ação como essa, né? O senador por Goiás, Jorge Cajuru, ele até levantou o assunto, mas recuou. Então, Vamos novamente tentar voltar para a racionalidade, tentar voltar para uma análise sem os ânimos políticos. Você concorda comigo que se o Senado ele tem o direito, ele pode abrir constitucionalmente o impeachment de um ministro do Supremo, seja ele qual for, e eu acredito que existe base legal para isso, Rafael. Estou dizendo aqui que eu sou contrário a algumas prisões realizadas pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes, como é o caso da prisão do deputado Daniel da Silveira, que inclusive tem foro privilegiado. Então, vamos ser claros aqui, se existe isso, eu acho que a população nesse momento, talvez não esteja, ou os apoiadores do presidente nesse momento, talvez não estejam focados, não estejam colocando a responsabilidade em quem é a responsabilidade que é do Congresso, né? As manifestações, em momento nenhum, citam o presidente do Senado. É verdade. Ou muito pouco citam o presidente do Senado, presidente da Câmara, ou o seu senador a quem você votou, ou o congressista a quem você votou, o deputado que você votou, né? Todos esses deputados têm assessoria, recebem a participação do povo, está na hora do povo ir cobrar do seu representante. A gente quer o impeachment do ministro do Supremo e que isso seja feito de forma legal, né? A gente tem que usar as armas constitucionais que nós temos. E essa é uma das armas, cobrar dos nossos manifestantes. Eles estão lá para nos ouvir. Então, cabe a você. Muitas participações, vamos registrar o máximo possível aqui. O STF há muito que desvirtuou da sua finalidade. Concordo. Cadê o Jean para debater com o Daniel? O Jean agora só sabe cuidar da RBC-FM, mas ele sempre está convidado a participar conosco. Ele que é muito querido e tem feito um trabalho brilhante na rádio, assim como o Daniel Santana, que nem todo mundo sabe, ele é gerente da televisão. E tem feito um trabalho muito bom, um trabalho diferenciado. Nesse caso, vou falar diretamente para esse telespectador, você não leu o nome dele, você está muito grosseiro hoje, inclusive. Muita gente dizer para esse telespectador, concordo com ele, não existiria debate entre eu e o Jean nesse sentido. Estou dizendo aqui, o STF tem que voltar para a sua finalidade, há muito se afastou dela. Nem vou falar o STF como um todo, mas alguns ministros há muito se afastaram da finalidade do Supremo. Outra coisa, o Supremo sempre foi uma instituição acima do bem e do mal. Nunca tentou se aproximar do povo, nunca tentou demonstrar quais as ações foram feitas lá atrás no sentido de defender a Constituição, de trabalhar pelo crescimento do Brasil. Isso está cobrando a conta hoje, né? Eu sou advogado, eu já tenho mais de 15 anos que eu estou no meio jurídico, eu tenho mais de 13 anos que eu formei, e a gente sempre escutou, e você já deve ter escutado, aquela piadinha de corredor de audiência. Juiz não acha que é Deus, juiz tem certeza. E isso tem cobrado hoje. A população realmente, nesse momento, está cobrando e está insatisfeita com os rumos que a nossa justiça está tomando, principalmente o seu maior órgão, a sua maior representação, que é o Supremo Tribunal Federal. Concordo plenamente com o telespectador. 32017720, Alexandre de Moraes parece mais ser o presidente da República do que o próprio Jair Bolsonaro. Nunca houve isso na história. Marcelo Viana. Boa tarde. O Supremo tem que acabar
principalmente o Alexandre de Moraes e Fux, porque estão fazendo o papel que não é deles. É o povo falando aqui. Então, Wilson, tá difícil alguém elogiar aqui no nosso programa, no nosso jornal, e são centenas de mensagens, talvez o recorde de mensagens aqui hoje, Daniel Santana. O povo está insatisfeito, essa é a verdade. Então agora você veio me dar licença para eu também discordar com todo o respeito do nosso telespectador. O Supremo não tem que acabar, as instituições não têm que acabar, a democracia tem que ser respeitada. O Supremo tem que ser respeitado, o Congresso tem que ser respeitado e a Presidência da República tem que ser respeitado, o Executivo tem que ser respeitado. Se ali existem pessoas que estão agindo fora da sua finalidade, se existem corruptos, se existem pessoas que não estão respeitando a sua função pública, que essas pessoas saiam dos seus cargos, que sejam julgadas dentro da lei, que respondam pelos seus atos dentro da lei, mas as instituições em momento nenhum têm que acabar. Nós precisamos defender a democracia. A democracia, né, Rafael, ela é um sistema falho, mas ainda é o melhor que nós conhecemos. É o melhor, ou pelo menos o menos ruim, né? Exatamente. Essa é a verdade. É o único que dá certo. Essa é a realidade. E tem um detalhe também, Daniel. O Congresso Nacional pode mudar a regra do jogo. Pode estabelecer um tempo de mandato para esses ministros. Não é? Hoje o que acontece? Os privilégios são tremendos. O cara sai, então, Daniel, Rafael, não só um tempo de mandato. Para sair tem que ter 75 anos de idade. Então o ministro se perpetua ali no poder. Isso é muito ruim para a democracia, tá errado. Não só um tempo de mandato, mas o Congresso pode discutir uma reforma estrutural no Supremo para que a indicação para o Supremo não seja feita necessariamente só na caneta presidencial, né? É claro que passa por uma sabatina no Congresso e tal, mas que passe por alguma meritocracia para que você tenha um currículo que seja mais robusto para ser um ministro do Supremo, para que não seja só uma indicação política, para que você possa ser um juiz de carreira ou algo nesse sentido, que se discuta. O Congresso está aí para discutir. Sabe por que o Congresso não está aqui, Rafael? O Congresso não está aqui para estar há 6 meses fazendo uma CPI que não dá em nada, que é uma CPI política que persegue pessoas. Não é para isso que o Congresso está aqui. 32017720, boa tarde, sou o Mariliano Fonseca. O STF hoje não tem credibilidade nenhuma, não cumpre a Constituição e o rumo que eles estão tomando é o rumo da desordem, protegendo bandidos e soltando bandidos no Brasil. Não tem mais democracia, só se mudar o STF. Na minha modestíssima opinião, o STF, por exemplo, ter absolvido aí tantas pessoas envolvidas em corrupção é muito ruim, né? O mesmo STF que lá atrás deu toda a legitimidade para a Operação Lava Jato e de repente acabam com tudo. Isso é triste para o país e várias cortinas de fumaça fazem com que a gente não fale muito sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso telespectador, Rafael. Sim. Esse que está se manifestando contrário ao Supremo, contrário ao ministro Alexandre de Moraes e às suas ações, as quais eu engrosso, o que esse telespectador tem feito, por exemplo, para procurar respostas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que no dia 25 de agosto de 2021, ou seja, bem recente, pouco mais de um mês atrás, rejeitou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, que foi apresentado pelo presidente da República. O porquê que só esticamos a corda no sentido de criticar e de querer dissolver não, mas de achar que o STF não deve existir, de achar que essa instituição ela é um mal, o porquê não cobrar do Congresso que ele assuma a sua responsabilidade em ouvir o apelo popular? É isso que eu gostaria de saber do nosso telespectador. Por que o Congresso... Se você foi lá na caixinha do e-mail do Rodrigo Pacheco, lá no site do Senado, e falou para ele, eu quero o impeachment do Alexandre de Moraes. Aqui, essa mensagem nossa, Daniel, porque a gente está num canhão de audiência, essa é a verdade, basta ver os números do Ibope, basta ver o nosso WhatsApp aqui que não para. Essa mensagem, com certeza, ela chega a deputados também. Talvez deputados, 513, 81 senadores, talvez você nem pensa tanto no Brasil, mas você pensa em ser reeleito. Você tem os seus interesses pessoais. Por que você, um só, propõe
o tempo de mandato para os ministros? Por que vocês não estabelecem essa pauta para o país, os ministros do STF? É loucura, é insanidade falar que o STF tem que acabar. Isso é loucura, é antidemocrático, com toda certeza. Mas vamos mudar as regras do jogo. O Senado, o Congresso Nacional podem fazer isso. Por que não fazem? O Daniel levantou algo aqui importante. Eu vou tentar registrar o maior número aqui. A gente está empolgado hoje, né, Daniel? A gente está falando bastante, principalmente eu, mas vamos registrar aqui. Boa me tarde. Perdoe, então eu vou falar menos. Não, eu tô falando de mim aqui, porque a gente tem que ouvir a participação. Sabe quantos pedidos existem hoje na mesa do Senado de impeachment contra ministro do STF, Rafael? Quantos? 11. 7 são contra o Alexandre de Moraes. O presidente do Senado parece não estar muito preocupado com isso. Pois é. Boa tarde, sou Wilson, moro em Araguaiânia, estou assistindo vocês. É verdade que o presidente, eu não sei se ele digitou errado aqui, usou o dinheiro público para o 7 de setembro? Sou Wilson de Araguaiânia, participação aqui do nosso público. O STF só está fazendo essas coisas porque o Senado tem o rabo preso, é o Cleison, Capitão Poço, é isso mesmo? Pelo menos foi o que você escreveu. Mais participações? Tá uma loucura que tá difícil até de abrir aqui. Boa tarde. O Senado Federal teve a maior renovação da história, composta pela ala centro-direita e evangélica. Por que não há uma concordância entre o executivo? O Leonardo faz esse questionamento. Pois não, Daniel? Então, respondendo ao nosso telespectador, o Tribunal de Contas da União, TCU, a pedido do Ministério Público, ingressou nessa quarta-feira com uma ação para averiguar se verbas públicas foram empregadas de forma indevida e irregular na convocação, divulgação e organização das manifestações do dia 7 de setembro. Agora, isso foi instaurado na quarta-feira, então foi ontem, ainda é um processo em andamento, nós não podemos dizer nem que foi, nem que não foi, a gente tem que esperar que o Ministério Público, juntamente com o Tribunal de Contas, investigue isso. 32017720, Rodrigo Pacheco prefere morrer a colocar em pauta pedidos contra Alexandre de Moraes ou contra qualquer membro do STF. Quem lascou foi o povo da Venezuela, foi o STF de lá. Sabem quantos processos o Pacheco tem nas mãos do Alexandre de Moraes? Eu sou o pastor Lopes, de Aparecida de Goiânia. Você acabou de dizer, né, Daniel? No momento, 11. Boa tarde. A maioria dos políticos tem... Rafael, 11 de todos os ministros do STF. Entre eles tem pedidos para o Gilmar Mendes, para o Luiz Fux. Do Alexandre de Moraes, nesse momento, são 7. Perfeito. Não deixou o nome aqui, mas mandou a mensagem. Boa tarde. A maioria dos políticos tem rabo preso. Eles não representam o povo, muito menos os ministros do STF não nos representam. Mais participações? É o Ivan que mandou essa mensagem aqui. Tem que ser votado pelo povo, mandato de 8 anos, o Jaime de Santa Helena, para os ministros do STF. Isso parece tão óbvio, tão natural. Por que uma pessoa quer se perpetuar no poder? Falam tanto em democracia, falam tanto em alternância, criticam tanto o continuismo. E ninguém tem coragem de levar essa pauta para o Congresso Nacional. É algo óbvio. Ô Daniel, hoje você está gerente da televisão, eu estou como diretor de tele e radiodifusão da Agência Brasil Central. A gente pode sair a qualquer momento, faz parte do jogo. Por que esses ministros são intocáveis? Por que eles têm que ficar até 75 anos de idade? É um absurdo isso. Eu discordo um pouco só da colocação do telespectador, onde ele diz que deveria haver voto, mandato de 8 anos para ministros, e vou explicar o porquê para esse telespectador. O STF, na minha opinião, ele sempre foi um tribunal político, sempre, apesar de não ser a sua finalidade, mas ele deveria ser um tribunal mais técnico, mais jurídico do que político. A partir do momento que a gente fizesse eleições diretas para ministros do Supremo, a gente estaria transformando ele já de maneira oficial em um tribunal político, onde nós teríamos ali políticos eleitos pelo povo. E na minha concepção... E o mandato de 8 anos? Não, sim, pelo mandato de 8 anos ou de 4 anos. Mas é como eu estou te dizendo, seriam políticos que estariam ali desempenhando uma função que, na minha opinião, é técnica, é jurídica. Eu
Até acho que poderia haver algum tipo de eleição entre entidades, entre Senado, entre representantes populares, mas que fosse feito necessariamente com técnicos, com juízes, com pessoas que têm tempo de carreira, que conhecem das leis, porque é uma função técnica, gente. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal que, da sua finalidade, é um juiz que precisa conhecer, inclusive está entre os requisitos para se exercer o cargo, quando passa pela sabatina do Senado, notório saber jurídico. Então ele precisa ser um técnico e não um político desempenhando aquela função. O STF está ignorando a vontade do povo, está errado e o Congresso está perdido. Aqui é o Lucas Moura, de Goiânia, muito insatisfeito aqui. Vamos lá. Por que esperaram fazer tanto gasto com investigação da Lava Jato para depois, numa canetada do Fachin, anular tudo que foi feito? Isso é certo? E a gente fala pouco demais desse assunto, Daniel. Muito pouco sobre esse assunto. Né? Sobre esse esforço tremendo aí de vários juízes e, de repente, acabaram com a Operação Lava Jato. E a gente fala pouquíssimo disso. Na minha opinião, a melhor forma seria concurso público para os membros do STF. Parabéns mais uma vez por esse programa. Talma Antônio Soares, que sempre participa conosco aqui. Seria uma sugestão boa, né? Você colocar a meritocracia em primeiro lugar para um cargo tão importante, através de concurso público, por que não? Aqui é o Leandro, da Vila Mariana. Na verdade, o STF não está funcionando como sempre funcionou. A diferença é que não possuem o aval do chefe do executivo, como sempre tiveram. Infelizmente, tiramos o PT somente da presidência da República. Tudo que esse povo gosta é desse argumento de ter que dialogar. Não existe país de primeiro mundo que não tenha derramado sangue, né? Muito bem, sua opinião, eu não concordo com ela, não precisa de ter derramamento de sangue, especialmente nesse momento, seria terrível para todo mundo e de verdade esse não é o caminho. Boa tarde, por que o Alexandre de Moraes foi para fora e não está aqui no Brasil? Você tem essa informação, Daniel? Não, não tenho. A Cristina Castelo, né, mandando essa mensagem. Rafael, por favor, nos ajude. Você é um grande jornalista e você sabe disso. Quando o povo falar em fechar o Supremo, não é a Constituição, não é a instituição, e sim os ministros. Então, a crítica não é em relação à instituição, né, ao STF, mas o comportamento dos ministros, algo que é bem diferente. Sim, Daniel. Só uma questão aqui. Eu estou no site que faz um monitoramento de notícias. Ok. E é fake que o ministro Alexandre de Moraes fugiu do país um dia após o discurso de Bolsonaro no 7 de setembro. Essa mensagem tem circulado em redes sociais, pelo WhatsApp, mas o ministro não só não deixou o país, como esteve na tarde dessa quarta-feira no Supremo Tribunal Federal e entrou virtualmente de sua casa em São Paulo. Então, Alexandre de Moraes está em São Paulo, está na sua casa participando das sessões do Supremo, ele não deixou o país, esclarecendo o nosso telespectador. Só um detalhe aqui, podem fazer qualquer pesquisa, as pessoas não estão satisfeitas com o STF. A gente recebeu aqui centenas de mensagens no WhatsApp. Daniel, não encontrei uma pessoa que esteja satisfeita. Não estamos dizendo, e seria loucura, que tem que fechar o STF, que o STF não é importante. O problema é o comportamento e os vícios. E os vícios. O cara só sai do STF com 75 anos de idade, ganhando um super salário, tendo super poderes, podendo prender, ele aponta o dedo para você, Daniel, Sim. E diz o seguinte: eu vou prender o Daniel Santana. De repente eu corro risco aqui também, você corre risco. Todos nós. Por quê? Porque a gente está fazendo críticas abertas aqui a um ministro, né, no caso Alexandre de Moraes, que quer aparecer mais do que os jogadores de futebol. É como se fosse o árbitro Margarida, lembra dele? Que ele era cheio de gestos, espalhafatoso. Tá muito amigo então, do Rupert Nixon. Ministro do STF não é isso. O Rupert Nixon já está aqui, o Daniel de Paula, quem mais? O Vitor está conosco aqui. Mais alguém, Daniel de Paula? Tudo bem com Vossa Excelência? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Você está satisfeito com o STF? Eu? Sim. Pode falar, fala. Você é cidadão. Colocando em saia justa. Eu acho que tem, como todos os... comportamento dos ministros do STF. O STF é um órgão muito importante, pelo que vejo, né? Ele tem o poder
de manter o equilíbrio também entre os poderes e no país. Então, a instituição STF tem que ser respeitada. Agora, a atitude de alguns ministros tem causado questionamento na população. E quando isso acontece, né, Rafael, é muito ruim. O legal seria que a população não tivesse o que questionar dos atos dos ministros. Mas como a população tem questionado, não é bom para a nação, não é bom para a população. É interessante que agradasse ao máximo de pessoas possíveis e o que a gente tem visto não é isso, né, Rafael? Muito bem, vamos continuar por aqui. Daniel Santana, boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Uma boa tarde, André Santana, amigos de casa. Eu queria dedicar esse programa aqui muito especialmente ao João Henrique, que deixou a UTI, em breve estará de volta aqui com a gente, como nós mostramos na reportagem. E a um amigo meu, Thiago Moraes, que infelizmente ontem perdeu o pai, teve um problema no coração, seu Theo, um amigo querido, um irmão, e hoje, infelizmente, devido ao compromisso aqui com essa emissora, com a TV Brasil Central, não pude estar no seu velório, mas meus orações e meu carinho está com você, Thiago, com a sua família, e espero em breve poder te ver para poder te dar um abraço, uma boa tarde a todos e até amanhã. Você vai pegar o seu programa, o Daniel de Paulo, com audiência tremenda, viu? Impressionante a participação do público aqui. E você vai aumentar essa audiência, porque vocês são bons demais, com toda certeza. Vou tocar a bola agora para Andréa Santana, que vai devolver para você. Andréa Santana, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Daniel. E o Jornal Brasil Central vai ficando por aqui. E eu te desejo uma ótima quinta-feira. E amanhã tem mais notícias para você aqui às 11h30 no Jornal Brasil Central.